Você já imaginou ser obrigada a se casar com alguém que não ama, só para não perder uma herança? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Lívia. Para ficar com a fazenda do avô, ela precisou se unir a Miguel, o peão bruto que sempre viveu da terra. Dois mundos completamente diferentes, um choque de realidades. A moça da cidade contra o homem do campo. Mas o que parecia uma sentença cruel acabou se transformando em uma história cheia de paixão, conflitos, orgulho e descobertas. Será que o amor pode nascer em meio à obrigação? Fica até o fim e descubra como esse casamento improvável mudou tudo. E antes de começar, já deixa o like e comenta de onde você está assistindo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O relógio antigo da sala de estar marcava 5 horas da tarde quando o advogado ajeitou os papéis sobre a mesa de madeira maciça. O ambiente da sede da Fazenda Santa Helena estava carregado, como se até as paredes soubessem que aquele seria um momento decisivo. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao da madeira encerada e ao do couro das cadeiras antigas. Para os presentes, porém, não havia aconchego, apenas tensão. Lívia Medeiros se mantinha rígida na cadeira, o corpo elegante contrastando com o desconforto estampado em seus olhos castanhos. Criada na cidade grande, entre vitrines iluminadas, coquetéis refinados e a voz insistente da mãe sempre lembrando-a de sua posição social, ela se sentia como uma estrangeira em sua própria herança. Ao lado dela, Rafaela Medeiros, impecável como sempre, observava tudo com uma expressão que misturava arrogância e ansiedade. Para Rafaela, aquele momento não era sobre despedida ou memória do falecido patriarca. Era sobre status, poder e continuidade do sobrenome que tanto prezava. O advogado pigarreou, atraindo a atenção de todos. O som dos papéis sendo desdobrados ecoou no salão. A leitura começou com o de sempre. Distribuição de pequenos bens, agradecimentos formais, lembranças. Lívia tentava se manter calma, mas sabia que o momento decisivo ainda estava por vir. A minha neta, Lívia Medeiros. A voz do advogado encheu a sala. Deixo a totalidade da Fazenda Santa Helena, com todas as suas terras, rebanhos e responsabilidades. Contudo, estabeleço uma condição inegociável. A herança será dela apenas se casar com Miguel Azevedo, atual administrador destas propriedades. Um silêncio pesado tomou o salão, como se o ar tivesse sido arrancado de todos ao mesmo tempo. Os olhos de Lívia se arregalaram, incrédulos. A respiração lhe faltou por instantes, o coração batendo com tanta força que ela teve certeza de que todos podiam ouvir. Casamento com Miguel? O nome ecoou em sua mente. Desde pequena ouvira falar de Miguel Azevedo, o homem que crescera ao lado da fazenda, filho de trabalhadores, que assumira cedo a responsabilidade de cuidar das terras quando outros desistiram. Ele era conhecido por sua rigidez, por ser reservado, quase rude. Para os peões era respeitado, para os vizinhos temido, e agora, para ela, era a chave de sua herança. Rafaela foi a primeira a reagir. Isso é um absurdo! Levantou-se, o rosto ruborizado de indignação. Meu pai não podia ter imposto algo tão medieval. Casamento como cláusula, isso é ilegal. O advogado manteve a serenidade, ajustando os óculos. Está tudo legalmente registrado. Sem o casamento, as terras passam para a Associação Agrícola da região. Lívia, atônita, virou-se instintivamente em busca de Miguel. Encontrou-o encostado em uma das colunas do salão, de braços cruzados, o semblante duro. O homem alto, de pele bronzeada pelo sol e roupas simples, não parecia abalado. Seus olhos a encontraram por um instante, firmes como aço, e depois voltaram-se ao chão. Nenhum sorriso, nenhuma reação exagerada, apenas uma aceitação fria, como se aquilo não fosse novidade. Se é isso que ele queria, Miguel disse, a voz grave cortando o ar, mas então será feito. Lívia sentiu o sangue ferver. Como ele podia aceitar tão facilmente, como se fosse apenas mais um negócio? Não era apenas a fazenda em jogo, era a sua vida, sua liberdade. De volta ao carro, a caminho da casa da mãe,
Rafaela despejava sua indignação em palavras rápidas. Você não pode recusar, Lívia. Essa fazenda é nossa história, nosso nome. Não podemos entregá-la para estranhos. Aguente por um tempo, finja, faça o que for necessário. Depois, veremos uma saída. Lívia mantinha os olhos fixos na estrada de terra que se perdia no horizonte. O coração latejava de raiva e incredulidade. Era como se estivesse sendo empurrada para dentro de uma prisão de paredes invisíveis. Um casamento sem amor, sem escolha. E ainda com um homem que, ao que tudo indicava, não fazia questão nenhuma de suavizar sua dor. Naquela noite, deitada em seu quarto na cidade, Lívia quase não pregou os olhos. A imagem de Miguel parado, inabalável, continuava a assombrá-la. Ele parecia tão parte da terra quanto o gado e as cercas, tão sólido que nada o abalava. Mas seria possível alguém assim ter sentimentos? Seria possível viver sob o mesmo teto de um homem que já começava como inimigo? A resposta parecia impossível, mas a realidade era clara. O prazo para o casamento já corria, e se não aceitasse, perderia tudo. Quando o sono finalmente a venceu, uma promessa se firmou em seu coração. Não deixaria Miguel ditar as regras. Se aquele era o jogo que seu avô havia criado, ela jogaria, mas à sua maneira. O prazo de 30 dias parecia um carrasco invisível perseguindo cada passo de Lívia Medeiros. Não importava onde estivesse. Aquela contagem regressiva ecoava em sua mente, lembrando-a de que seu destino havia sido traçado sem sua permissão. Rafaela Medeiros, por outro lado, parecia cada vez mais determinada. Entre reuniões discretas com advogados e visitas à costureira, falava em tom pragmático, como se a filha estivesse prestes a fechar um contrato de negócios, não a assinar a própria vida. Aguente firme, Lívia, dizia em voz baixa, ajeitando os cabelos da filha diante do espelho. Isso não precisa durar para sempre. É só até você ter tudo em seu nome. Depois, podemos encontrar uma saída. Mas no coração de Lívia, a revolta crescia. Como aceitar um casamento que não passava de uma farsa? Como conviver com um homem que, no dia da leitura do testamento, aceitara a imposição com tanta frieza, quase como se fosse indiferente à humilhação que ela sentia? O dia chegou rápido demais. A capela da fazenda foi decorada de maneira simples, com flores colhidas no jardim e bancos de madeira polidos às pressas. Não havia convidados ilustres, jornalistas, nem flashes de câmeras. Apenas alguns familiares, meia dúzia de vizinhos curiosos e os trabalhadores da fazenda. Para Lívia, que crescera frequentando casamentos luxuosos em hotéis 5 estrelas, aquilo mais parecia uma encenação grotesca. Vestida de branco, mas em um modelo simples, longe dos vestidos de grife que sempre sonhara, ela caminhou pelo corredor estreito com passos firmes. Não queria demonstrar fraqueza. Quando finalmente encontrou os olhos de Miguel Azevedo no altar, viu a mesma expressão impenetrável de sempre. Ele estava sério, com um terno escuro que parecia destoar de sua postura, acostumada à lida do campo. Não havia brilho nos olhos, não havia emoção, apenas aceitação. O padre falava as palavras de sempre, mas para Lívia soavam como golpes. Quando chegou sua vez de responder, sua voz vacilou. Um segundo de hesitação que fez todos prenderem a respiração. Mas então, encarando Miguel, que parecia desafiá-la em silêncio, ela respondeu. Sim. A resposta dele veio firme, sem um segundo de dúvida. Sim. E assim, com 2 palavras que mais pareciam sentenças, estavam casados. Os aplausos tímidos que ecoaram no pequeno espaço não trouxeram alegria. No refeitório improvisado, um bolo simples e alguns copos de suco serviram de festa. Os trabalhadores cochichavam, alguns duvidando que a moça da cidade resistisse à vida dura. Outros olhavam com curiosidade, esperando para ver se a união daria frutos ou apenas mais fofocas. Lívia, sentada ao lado de Miguel, sentia-se sufocada. Tentava sorrir, mas cada comentário atravessava sua pele como espinhos. Rafaela, sempre altiva, disfarçava o desconforto elogiando as flores e cumprimentando os presentes como se fosse anfitriã de uma grande recepção. Quando, por fim, conseguiu um
Momento a sós com Miguel, a explosão veio. Então é isso? Ela perguntou, a voz firme apesar da fúria. Para você, tudo se resume a assinar um papel? Miguel a olhou sem pressa, como se estivesse escolhendo as palavras. Nós dois sabíamos que não seria diferente. Não? Lívia sentiu o sangue subir ao rosto. Para mim, isso é uma prisão. Ele arqueou uma sobrancelha, os braços cruzados diante do peito. Prisão? Eu diria que é mais um acordo. Você queria a fazenda, eu sempre estive aqui cuidando dela. O velho achou que juntos manteríamos tudo em pé. E o que acontece comigo no meio disso? Ela rebateu, quase sem fôlego. Você vai ter que se acostumar. A voz dele era grave, cortante. Aqui não é a cidade. Não tem luxo, não tem vida fácil. Acordamos cedo, trabalhamos duro, e no fim do dia damos graças por termos comida na mesa. Se pretende ficar, terá que aprender. As palavras caíram sobre ela como ferro em brasa. Não havia doçura, não havia consolo, apenas a realidade nua e crua. Naquela noite, quando se deitou no quarto simples que agora lhe pertencia, Lívia encarou o teto em silêncio. Sentia-se esmagada, mas também provocada. Se Miguel queria provar que ela não era capaz, então teria de enfrentá-la. Fechou os olhos com um pensamento firme. Se havia sido empurrada para aquele destino, usaria toda sua força para não se dobrar. Nem ao trabalho, nem ao orgulho do homem que agora dividia seu sobrenome. O primeiro amanhecer como esposa na fazenda Santa Helena foi um choque que Lívia Medeiros jamais esqueceria. O galo cantou ainda antes das 5 da manhã, seguido pelo mugido dos bois e o bater de botas pesadas no pátio. Acostumada a dormir até tarde em lençóis de algodão egípcio e ser acordada pelo aroma de café fresco trazido por uma empregada, Lívia acordou assustada, com a claridade invadindo sem piedade pelas janelas sem cortinas. Vestiu-se apressada, ainda sem saber se deveria escolher uma roupa prática ou manter sua vaidade de cidade grande. Optou por um vestido leve, mas logo se arrependeu ao descer as escadas e ser recebida por Miguel Azevedo, já pronto para o trabalho. Camisa arregaçada, botas empoeiradas e um olhar que carregava tanto julgamento quanto ironia. Pensei que fosse dormir até o meio-dia, ele comentou, servindo-se de café como se falasse do tempo. Não sou preguiçosa, Miguel. Ela rebateu tentando manter a dignidade. Só estou me adaptando. Veremos. Ele deu de ombros, pegou o chapéu e a convidou com um gesto seco. Venha comigo. O sol ainda nascia quando Lívia foi levada ao pátio principal. O movimento era intenso. Peões jacelavam cavalos, outros organizavam o gado. Mulheres distribuíam cestas com comida. Havia vida em cada canto, mas uma vida dura, ritmada pelo suor e pelo esforço. Lívia sentiu um nó na garganta. Tudo parecia estranho, quase hostil. A primeira parada foi o estábulo. O cheiro forte de palha misturada ao suor dos animais fez seus olhos lacrimejarem. Miguel observava com a naturalidade de quem respirava aquele ambiente desde o nascimento. Vai ter que se acostumar. Este é o coração da fazenda. Ele abriu a porteira e entrou, passando a mão firme sobre o dorso de um cavalo. Quando ela tentou imitá-lo, o animal assustou-se com sua inexperiência e deu um coice leve que a derrubou na palha. Risadas ecoaram entre os peões que assistiam à cena, e o rosto de Lívia queimou de vergonha. Miguel aproximou-se e lhe estendeu a mão, mas o olhar carregava sarcasmo. Eu avisei que não seria fácil. Lívia se levantou sozinha, limpando o vestido. Eu não vou desistir. O restante do dia foi uma sequência de tropeços. Derrubou um balde de água, que molhou não só suas roupas, como também os sapatos caros que insistira em usar. Tentou ajudar a carregar uma cesta de ovos e deixou metade espatifar no chão. Quando foi até a plantação, quase se perdeu entre as fileiras de milho. Cada erro gerava cochichos, e cada cochicho era como uma facada em seu orgulho. Mas havia algo que começava a lhe chamar a atenção. Enquanto ela fracassava, Miguel se movia com precisão, liderando cada tarefa com firmeza. Não gritava, não precisava ameaçar. Bastava um olhar para que os outros obedecessem. Ele conhecia cada canto da fazenda, cada animal, cada pessoa. Não era apenas um peão, era um líder silencioso. Ao final da tarde,
O corpo de Lívia doía como nunca. As mãos estavam vermelhas, os pés cheios de poeira, o cabelo desgrenhado pelo vento. E, no entanto, havia algo estranho pulsando dentro dela. Entre a humilhação e o cansaço, sentia uma pontada de orgulho por ter sobrevivido ao primeiro dia. Rafaela, que observara parte da rotina da varanda, não perdeu a chance de criticar quando a filha voltou à sede. Está vendo? Isso não é vida para você, Lívia. Ainda há tempo de desistir. Você poderia estar em São Paulo agora, num restaurante elegante, cercada de pessoas que realmente sabem viver. Mas, para surpresa até dela mesma, Lívia respondeu com firmeza. Não, mãe. Eu não vou desistir. Rafaela a encarou como se não a reconhecesse. A filha frágil e mimada parecia dar lugar a uma mulher decidida a provar algo. Ainda assim, Rafaela suspirou, revirando os olhos. Só espero que você não se arrependa. Naquela noite, deitada em sua cama simples, os músculos ainda latejando, Lívia encarou o teto e sorriu de leve. Havia falhado, sim, mas também havia resistido. E no fundo de si mesma, percebeu que algo mudara. Não era mais apenas a herança que a mantinha ali. Havia um desafio maior, e ela estava determinada a enfrentá-lo. O quarto dia de Lívia na fazenda amanheceu mais silencioso que o normal. O sol ainda estava baixo quando ela desceu as escadas, decidida a mostrar a Miguel que, apesar das dores no corpo, não cederia. Vestira uma calça jeans simples, uma camisa presa na cintura e havia amarrado os cabelos num rabo improvisado. Não se importava mais com os olhares de desdém. Precisava provar, acima de tudo para si mesma, que podia resistir. Miguel já estava no pátio, conferindo o movimento dos trabalhadores. De longe, parecia uma sombra imponente, firme, acostumada a carregar responsabilidades maiores que ele mesmo. Quando percebeu a aproximação dela, ergueu apenas uma sobrancelha. Não pensei que fosse levantar tão cedo hoje. A voz carregava um leve sarcasmo. Surpresa, respondeu ela erguendo o queixo. Não vou desistir só porque você acha que vou. Miguel a observou por alguns segundos, antes de virar-se para a tropa de peões. Então, vamos ver do que é capaz. Antes que pudesse acrescentar qualquer coisa, um dos rapazes surgiu correndo do campo ofegante, o chapéu quase caindo da cabeça. Miguel, o bezerro da vaca branca caiu no pasto. Tá fraco, não consegue levantar. Sem hesitar, Miguel correu até o cavalo mais próximo e montou de um salto. Quando notou que Lívia o seguia com os olhos, estendeu a mão. Venha comigo. Ela arregalou os olhos. Eu? Vai aprender ou não? Insistiu ele, sem paciência. O coração de Lívia disparou, mas ela aceitou. Subiu na garupa e segurou firme na cintura dele, sentindo o calor do corpo forte contra o seu. O cavalo disparou pelo campo aberto, o vento chicoteando seu rosto. Por um instante, ela esqueceu tudo. A fazenda, o testamento, até a raiva. Apenas se deixou levar pela velocidade e pela estranha segurança que sentia com Miguel à frente. Chegaram ao pasto em minutos. O pequeno bezerro estava deitado no chão, respirando com dificuldade. Os olhos vidrados e a pele úmida denunciavam a gravidade. Miguel desmontou e ajoelhou-se ao lado do animal, passando a mão firme sobre o pescoço trêmulo. Traga água, rápido, ordenou a Lívia. Ela correu até um peão que já vinha com um balde, pegou-o com as duas mãos e se aproximou, ainda desajeitada. Miguel ergueu a cabeça do bezerro e molhou seus lábios. Depois voltou-se a ela. Segure-o firme, não deixe se debater. Lívia hesitou por um segundo, mas se abaixou. Suas mãos delicadas tocaram a pele áspera do animal e ela sentiu o coração acelerar. Miguel aplicou uma injeção trazida por outro peão e permaneceu acariciando o pescoço do bezerro, murmurando palavras baixas que mais pareciam um cântico de calma. Minutos depois, o animal começou a se erguer com dificuldade. Primeiro, apoiou as patas dianteiras, depois tentou se levantar. Lívia prendeu a respiração, torcendo em silêncio. Quando o bezerro finalmente ficou de pé, ainda trêmulo, um alívio tomou conta de todos. Ela olhou para Miguel.
os olhos marejados. Ele vai viver? Miguel a encarou com seriedade, mas havia suavidade em sua voz. Vai. E você ajudou. O impacto daquelas palavras foi maior do que esperava. Pela primeira vez não era tratada como madame da cidade, nem como a herdeira atrapalhada. Era alguém que fizera diferença. No caminho de volta, montados no mesmo cavalo, o silêncio que os envolvia não era pesado como antes. Era quase confortável. Lívia se pegou observando o perfil de Miguel. A mandíbula marcada, o olhar fixo no horizonte, a postura firme. Não parecia apenas um homem rude, mas alguém capaz de carregar o peso do mundo nas costas e, ainda assim, proteger os que estavam sob seu cuidado. De volta à sede, os peões cumprimentaram Miguel com respeito. Alguns olharam para Lívia com curiosidade renovada. Não mais a forasteira que só causava problemas, mas a mulher que havia ajudado a salvar um bezerro. Naquela noite, deitada na cama simples, Lívia não conseguia dormir. O toque áspero das mãos de Miguel segurando o bezerro, o olhar firme quando lhe disse que ela havia ajudado, o calor de estar tão próxima dele na corrida pelo campo, tudo a perturbava. Algo estava mudando dentro dela, contra sua vontade. E, embora não quisesse admitir, Miguel já não parecia apenas o carcereiro de sua liberdade. Começava a se tornar parte de um segredo que ela mal ousava sussurrar. Talvez no meio da obrigação estivesse nascendo algo inesperado. A tempestade caiu sobre a fazenda numa noite em que o ar parecia mais pesado do que de costume. O vento zunia entre as árvores, as janelas batiam como se quisessem se desprender, e cada trovão sacudia a estrutura antiga da casa principal. Lívia Medeiros estava em seu quarto, observando os relâmpagos cortarem o céu como lâminas afiadas. O coração já acelerava antes mesmo de algo acontecer. Desde o episódio do bezerro, ela passara a ver Miguel Azevedo com outros olhos. Mas essa nova percepção só a deixava mais confusa. Como confiar em um homem que, no mesmo dia em que podia salvar uma vida com tanta delicadeza, era capaz de lhe dirigir palavras frias como facas? Um estrondo fez a casa tremer. Uma árvore caíra perto da cerca, e os gritos dos peões se misturaram à ventania. Lívia correu até a varanda e viu Miguel lá fora, debaixo da chuva, coordenando os homens para conter o gado que tentava escapar pelo espaço aberto. Seu corpo parecia fundir-se à tempestade, firme, forte, inabalável. Contra qualquer lógica, ela desceu os degraus e se lançou na chuva, ignorando a voz da mãe que ecoava atrás dela. Lívia, volte já. Isso não é lugar para você. Mas Lívia já não escutava. Suas botas afundavam na lama enquanto corria até Miguel. Ele, ao vê-la, estreitou os olhos. Volte para dentro, gritou. Não, eu posso ajudar. Miguel a encarou por um segundo que pareceu eterno. Então, sem discutir, apontou para um grupo de bezerros acuados. Segure-os ali até que prendam a cerca. E assim, juntos, lutaram contra o vento e a chuva até que o perigo fosse contido. Quando finalmente voltaram para a sede, estavam ensopados, os cabelos colados à pele, a respiração ofegante. Rafaela, revoltada, virou as costas e subiu as escadas sem dizer uma palavra, mas seu olhar de reprovação ficou gravado em Lívia. Na cozinha, apenas o som da chuva preenchia o ambiente. Miguel acendeu uma lamparina e se sentou, retirando as botas pesadas. Lívia hesitou, mas se aproximou e sentou-se à sua frente. O silêncio entre eles era diferente daquela noite. Não havia desprezo, mas sim algo denso, como se ambos soubessem que era hora de falar o que nunca haviam dito. Você podia ter se machucado, ele disse primeiro a voz mais baixa que de costume. Por que fez isso? Porque não suporto ficar parada, fingindo que nada me diz respeito, respondeu, firme. Essa fazenda também é minha responsabilidade. Eu não vou me esconder sempre que as coisas ficarem difíceis. Miguel a olhou, sério, como se buscasse algo em seus olhos. Depois, suspirou. Sabe por que eu sou assim? Por que não sorrio? Não facilito? Lívia não respondeu. Apenas o observava, atenta, porque já acreditei que podia confiar em alguém.
A voz dele saiu rouca, como se arrancada de um lugar que não queria revisitar. Tinha uma noiva. Ela dizia que me amava, que estava disposta a viver aqui comigo. Mas quando percebeu que a vida no campo não era tão fácil, me deixou. Foi embora sem olhar para trás, levando mais do que lembranças. Levou minha confiança. Os olhos de Lívia se suavizaram. Nunca imaginara que por trás da rigidez de Miguel existisse uma cicatriz tão profunda. E desde então você decidiu fechar o coração? Ele riu amargo. É mais fácil não esperar nada de ninguém. Assim, ninguém pode decepcionar você. Lívia respirou fundo. O coração apertava. Eu também sei o que é ser julgada. Na cidade ninguém me via de verdade. Eu era só a neta rica. Nunca importava o que eu fizesse. Sempre achavam que eu não tinha valor sem o dinheiro da família. Por isso aprendi a erguer barreiras. Talvez diferentes das suas, mas ainda assim barreiras. Miguel levantou os olhos, e naquele instante havia algo diferente neles. Reconhecimento. Era como se, pela primeira vez, ele a enxergasse não como intrusa, mas como alguém que também carregava cicatrizes. Talvez não sejamos tão diferentes quanto pensamos, ele murmurou. Um trovão sacudiu a casa, mas Lívia já não sentia medo. Não com Miguel sentado à sua frente, compartilhando uma dor que ele guardara por tanto tempo. Pela primeira vez, o silêncio entre eles não separava. Unia. Os dias após a tempestade correram como um fio de esperança silencioso para Lívia Medeiros. Desde aquela noite, algo havia mudado entre ela e Miguel Azevedo. Ele não se tornara subitamente carinhoso ou falante, mas havia uma suavidade nova em seus gestos, uma pausa a mais no olhar quando cruzava com o dela. E isso bastava para deixar o coração de Lívia em constante tumulto. No entanto, a tranquilidade era frágil, como um cristal prestes a se partir. E o destino, cruel e oportuno, logo tratou de testá-la. Era fim de tarde quando um carro importado entrou na estrada de terra da fazenda, levantando poeira atrás de si. Lívia, que ajudava algumas mulheres a organizar cestos de legumes, ergueu os olhos e sentiu o chão sumir sob seus pés. Reconheceu de imediato aquele sorriso largo, a postura confiante, o perfume que parecia anunciar sua presença antes mesmo de abrir a porta. Gustavo. Lívia! Ele exclamou descendo do carro e abrindo os braços como se fosse dono do mundo. Até que enfim te encontrei. Os trabalhadores pararam para observar. Miguel, que estava perto do estábulo, levantou a cabeça ao ouvir a voz. Seus olhos se estreitaram ao ver o homem de terno claro e sapatos engraxados caminhando em direção a Lívia, como se estivesse em um desfile e não no meio da poeira do campo. Gustavo. Lívia respirou fundo, confusa. O que você está fazendo aqui? Soube da morte do seu avô e, bem, achei que você precisaria de alguém de verdade ao seu lado. Ele olhou em volta, fazendo pouco caso do ambiente. Não podia deixar você presa nesse fim de mundo. A frase foi suficiente para atrair a sombra de Miguel. Ele surgiu às costas de Lívia firme, com o corpo ereto e a expressão de aço. A presença dele parecia crescer, como se ocupasse todo o espaço. Ela não está presa a lugar nenhum, Miguel disse a voz baixa e cortante. Está onde deve estar. O sorriso de Gustavo esmoreceu apenas por um instante, antes de se recompor. E você deve ser o famoso Miguel, o peão que virou dono por procuração. Miguel não respondeu, apenas manteve os olhos fixos, como se um olhar fosse suficiente para varrer a insolência do intruso. Lívia, nervosa, tentou intervir. Gustavo, por favor, eu não pedi para você vir. Não precisa pedir, Lívia. Eu conheço você. Ele segurou a mão dela sem pedir permissão. Sei que você não pertence a esse lugar. O gesto fez o sangue de Miguel ferver. O maxilar dele se contraiu. Os punhos se fecharam com força, mas ele conteve a explosão. O olhar, porém, dizia tudo. Ciúmes, raiva e uma chama perigosa que começava a escapar do controle. Nos dias seguintes, Gustavo fez questão de permanecer. Trazia flores, falava da cidade, dos restaurantes que frequentavam, dos sonhos que ela um dia dissera em voz alta em jantares luxuosos. Os peões cochichavam, observando o triângulo que se formava. Para eles, Miguel era um rochedo,
Nunca perdia a compostura. Mas Lívia percebia os detalhes. O olhar que se demorava mais quando Gustavo se aproximava demais, a forma como a voz dele ficava mais dura ao dar ordens, a tensão em seus ombros. Uma tarde, Gustavo apareceu no pátio com um buquê de rosas vermelhas. Entregou-o a Lívia diante de todos, como se quisesse marcar território. Ela pegou constrangida, tentando disfarçar, mas não pôde evitar ver Miguel parado ao fundo, coberto de pó de feno, olhando-a com olhos que queimavam mais do que qualquer sol do sertão. Naquela noite, Lívia demorou a dormir. Apertava as flores entre as mãos, mas o que realmente lhe tirava o sono era a lembrança do olhar de Miguel. Não era apenas raiva. Era posse. Era dor. Era um sentimento cru que ele se recusava a nomear. No dia seguinte, Gustavo tentou se aproximar ainda mais. Caminhou ao lado dela pelos campos, recordando viagens que poderiam fazer, sugerindo que abandonasse tudo. Quando tentou segurar sua mão outra vez, Lívia recuou de imediato. Mas, ao se virar, viu Miguel parado alguns metros atrás, observando. O corpo dele era uma muralha, e os olhos estavam em chamas. O silêncio entre os três foi tão denso que parecia que até a terra prendera a respiração. E foi nesse instante, no quase toque de Gustavo e no recuo aflito de Lívia, que Miguel entendeu. Podia negar em palavras, mas já não conseguia esconder o que sentia. O ciúme não era apenas sinal de orgulho, era sinal de amor. O clima na fazenda Santa Helena se tornara denso, quase sufocante. A presença de Gustavo pairava como uma sombra indesejada, e embora Lívia Medeiros tivesse deixado claro que não queria seguir os planos que ele lhe insinuava, sua simples proximidade bastava para acender em Miguel Azevedo uma fúria silenciosa. Ele não falava sobre isso, mas sua maneira de bater os pés no chão, de dar ordens com a voz mais seca do que o habitual, denunciava o que tentava esconder. Naquela tarde, Miguel encontrou Lívia sozinha no alpendre. Ela se sentava em uma cadeira de balanço, observando o pôr do sol tingir os campos de dourado. Havia no olhar dela uma tristeza que o incomodava mais do que gostaria de admitir. Aproximou-se, mas não suavizou o tom. Não gosto dele aqui. Lívia ergueu os olhos, exasperada. Não é como se eu tivesse pedido que viesse, mas você não pode controlar quem entra ou sai da minha vida. Posso sim, quando você é minha esposa. A frase saiu mais áspera do que ele pretendia. Ela se levantou num pulo, os olhos faiscando. Sua esposa? Miguel, não confunda as coisas. Nós casamos por causa de um papel, de um maldito testamento. Isso não te dá o direito de achar que pode me controlar. Miguel avançou um passo e a proximidade fez o ar vibrar entre eles. Você acha que eu não vejo o jeito que ele olha para você? Você acha que eu não percebo como ele tenta te puxar de volta para a cidade? E se eu quisesse voltar? Lívia desafiou, a voz tremendo, mas não de medo. E se eu quisesse ir embora e deixar tudo isso para trás? Você mesmo disse que eu não sirvo para a fazenda. Então por que se importa tanto? O silêncio que se seguiu foi um campo de batalha. Miguel a encarava, como se lutasse contra si mesmo. A respiração dele estava pesada, os olhos intensos demais para serem negados. E então, sem mais resistir, ele a puxou contra si e a beijou. Não foi um beijo suave, foi um beijo ardente, cheio de raiva, desejo e contradições. Os lábios dele pressionaram os dela como se quisessem provar um ponto. E Lívia, depois de um instante de choque, se rendeu. Suas mãos deslizaram pelo peito largo de Miguel, sentindo o coração dele bater acelerado. A raiva que os separava transformou-se em fogo que os unia. Quando finalmente se afastaram, estavam ofegantes. Miguel encostou a testa na dela, a voz rouca. É por isso que não quero você perto dele, porque você é minha. As palavras ecoaram dentro dela, tão intensas quanto o beijo. Mas junto com a paixão veio o medo. Lívia se afastou, os olhos marejados. Não diga isso. Não me faça acreditar em algo que pode me destruir. Destruir? Miguel franziu o senho. O que eu sinto por você não é uma mentira, Lívia. Ela recuou mais um passo, abraçando a si mesma. Você mesmo disse que não acredita em promessas, que não confia em ninguém. Como quer que eu confie em você?
Como quer que eu entregue meu coração se nem você acredita no seu? A dor nos olhos de Miguel era visível. Ele fechou os punhos, respirou fundo e virou o rosto. Talvez seja melhor assim. Talvez seja melhor você ir embora antes que seja tarde demais. Lívia sentiu o chão sumir sob seus pés. As palavras eram como lâminas. Ela quis gritar, quis correr até ele e obrigá-lo a admitir o que ambos sabiam. Mas o orgulho a segurou. Apenas ergueu o queixo e respondeu com a voz firme, apesar do nó na garganta. Talvez você esteja certo. Talvez eu deva ir. Miguel permaneceu imóvel, o olhar perdido no horizonte. Naquela noite o casarão foi tomado por um silêncio pesado. Lívia chorava em silêncio no quarto, sentindo o gosto amargo do que poderia ter sido. Miguel, no quarto ao lado, encarava o teto, cada músculo tenso, lutando contra a vontade de atravessar o corredor e buscá-la. O orgulho, no entanto, venceu. E assim, no momento em que finalmente haviam se encontrado, o medo e a teimosia os separaram outra vez. Os dias que seguiram foram silenciosos e dolorosos na fazenda Santa Helena. Lívia Medeiros evitava cruzar com Miguel Azevedo e, quando inevitavelmente se encontravam no pátio ou no refeitório, trocavam apenas olhares breves, carregados de tudo o que não conseguiam dizer. O beijo, a confissão sufocada e a decisão de se afastarem pairavam como uma sombra entre eles, tornando cada passo mais pesado. Lívia pensou em arrumar as malas várias vezes. Andava pelo quarto com a mala aberta sobre a cama, dobrando algumas roupas, mas sempre parava encarando a janela que dava vista para os campos. O vento que balançava as árvores parecia chamá-la, como se lembrasse que aquela terra já fazia parte dela, que já estava enraizada ali de um jeito impossível de negar. Partir seria mais fácil, mas não era o que seu coração desejava. Enquanto isso, Miguel se afundava no trabalho. Evitava a casa principal, preferindo passar os dias entre os animais, verificando cercas, ajustando contas. Mas por mais que tentasse fugir, sempre acabava voltando os olhos para a varanda, esperando, sem admitir, ver a silhueta de Lívia. Havia uma luta constante dentro dele. De um lado, o medo de se entregar novamente e ser traído. Do outro, a certeza de que já não conseguia viver sem ela. A crise que assolava a fazenda não permitiu mais que ficassem em silêncio. Os preços do gado haviam despencado. Fornecedores ameaçavam encerrar contratos. E trabalhadores temiam pelo futuro de suas famílias. Miguel passava noites em claro, tentando reorganizar dívidas, mas era como enxugar gelo. Um fim parecia inevitável. Foi quando Lívia entrou no escritório improvisado. Ele estava com papéis espalhados pela mesa, a cabeça entre as mãos. Ao notar sua presença, ergueu os olhos cansados. O que está fazendo aqui? A voz saiu áspera, mas sem a força de antes. Eu moro aqui, lembra? Ela retrucou antes de se aproximar. E mais do que isso, essa fazenda também é minha responsabilidade. Miguel riu, amargo. Responsabilidade? Você não precisa carregar isso. Já fiz isso a vida inteira sozinho. Mas agora não está sozinho. Ela apoiou as mãos sobre a mesa, inclinando-se. Eu sei que errei tentando fugir de você, de nós. Mas não vou fugir do que o meu avô me deixou. E nem de você. Miguel a encarou por longos segundos, como se tentasse ler cada palavra em seus olhos. Por que insiste em ficar? Lívia respirou fundo, o coração acelerado. Porque descobri que não quero apenas a herança. Quero você. E quero essa vida, mesmo que seja difícil, mesmo que me machuque. As defesas de Miguel começaram a ruir. Ele se levantou devagar, aproximando-se até que seus rostos ficassem a poucos centímetros. Eu lutei contra isso, Lívia. Achei que, se me mantivesse frio, nada poderia me ferir de novo. Mas a verdade é que você já está aqui. Ele pousou a mão no peito, sobre o coração. E não consigo te arrancar. As lágrimas inundaram os olhos dela. Então pare de tentar. O beijo que se seguiu não foi como o primeiro, marcado por raiva e urgência. Foi doce, profundo, cheio de entrega. Não havia barreiras, apenas a certeza de que finalmente estavam se permitindo amar. Nos dias que vieram,
trabalharam lado a lado. Lívia surpreendeu os peões ao participar das reuniões sobre contas, ao ajudar nas plantações, ao ouvir as demandas das mulheres que cozinhavam e cuidavam das crianças. Aos poucos, deixou de ser vista como a moça da cidade para se tornar a patroa que luta com a gente. Miguel a observava com orgulho, cada vez mais convencido de que o velho Medeiros soubera o que fazia ao unir seus destinos. E numa tarde, quando o sol se punha atrás das colinas, Lívia e Miguel caminharam lado a lado pelo campo. As mãos se encontraram sem pressa, os dedos se entrelaçaram naturalmente. Pararam diante de uma árvore antiga, uma das mais velhas da fazenda, e Miguel falou baixo: "Essa terra me deu tudo, e tirou muito também, mas hoje eu sei que me deu a coisa mais importante, você." Lívia sorriu, apoiando a cabeça em seu ombro. "Não foi a terra, Miguel. Foi o amor que a gente plantou aqui." Ele a abraçou com força, sentindo o cheiro suave dos cabelos dela misturado ao perfume do campo. Pela primeira vez em anos, Miguel Azevedo sorriu de verdade. Naquele momento, a fazenda deixou de ser apenas uma herança, tornou-se lar. Meses haviam se passado desde que Lívia Medeiros e Miguel Azevedo deixaram de ser apenas dois estranhos unidos por um testamento e passaram a ser, de fato, marido e mulher. A transformação não fora mágica nem repentina. Cada dia trazia desafios, quedas e aprendizados, mas era justamente nesses tropeços que o amor deles havia criado raízes profundas, tão firmes quanto as árvores centenárias da fazenda Santa Helena. A fazenda prosperava novamente. O gado recuperara valor, as colheitas estavam fartas e, principalmente, havia um novo espírito entre os trabalhadores. Eles já não viam Lívia como a moça da cidade que não duraria uma semana, mas como uma líder presente, que conversava, escutava e participava das decisões. Havia quem dissesse que a chegada dela havia dado uma nova alma à terra, e Miguel, embora não admitisse em voz alta, sabia que era verdade. Numa manhã clara, enquanto os raios de sol atravessavam o alpendre, Lívia organizava papéis de contabilidade. Os números que antes lhe pareciam um tormento, agora se tornavam um desafio que encarava de frente. Rafaela Medeiros, sua mãe, observava de longe, sentada em uma poltrona. Pela primeira vez em muito tempo, não havia crítica em seu olhar, mas algo parecido com orgulho. "Nunca pensei que veria você desse jeito, filha", disse Rafaela, com a voz mais suave que o habitual. "Seu avô estaria orgulhoso." Lívia sorriu de leve, sem levantar os olhos das anotações. "Talvez ele sempre soubesse que eu era capaz. Só precisava me colocar no caminho certo." Rafaela suspirou. Havia aprendido a aceitar que a filha escolhera uma vida diferente da que ela sonhara. E, no fundo, talvez tivesse reconhecido que essa escolha a tornara mais forte do que jamais imaginara. Do lado de fora, Miguel observava a cena à distância, um meio sorriso escapando. Era raro vê-lo sorrir em público, mas nos últimos meses isso se tornara cada vez mais comum. Ele se lembrava da mulher que chegara cheia de luxos, tropeçando na lama, e via agora uma parceira de verdade. O entardecer trouxe uma cena que ficaria marcada. Miguel conduziu Lívia até um pedaço de terra ao lado do açude, onde haviam aberto um espaço limpo e fértil. Nas mãos, ele carregava uma muda de árvore frondosa. "O que é isso?" Lívia perguntou curiosa. "Uma lembrança", Miguel respondeu, cavando o buraco com firmeza. "Na tempestade perdemos uma das árvores mais antigas da fazenda. Agora vamos plantar uma nova. Um recomeço." Lívia se aproximou, emocionada. Juntos, colocaram a muda na terra. As mãos dele calejadas cobriram as dela, delicadas, mas já marcadas por calos recentes. E assim, lado a lado, plantaram não apenas uma árvore, mas o símbolo de um futuro que construíam juntos. "Você percebe o que isso significa?" Miguel disse, olhando-a nos olhos. "Que estamos plantando nosso próprio legado." Ela respondeu, sorrindo. O vento soprou leve, como se a própria natureza aprovasse o gesto. À noite, a fazenda estava iluminada por lamparinas espalhadas pelo pátio. Trabalhadores e famílias se reuniram para celebrar mais uma colheita bem-sucedida. Crianças corriam entre as mesas, risadas enchiam o ar,
e a música caipira tocada por um violeiro dava o tom da festa. Lívia circulava entre todos, cumprimentando, rindo, recebendo abraços. Miguel, mais reservado, permanecia um pouco afastado, mas seus olhos a seguiam com admiração. Quando ela finalmente se aproximou dele, ofegante de tanto dançar e conversar, ele a puxou pela cintura. Você está no seu lugar, Lívia. Sua voz era baixa, mas carregada de certeza. Ela apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas firmes do coração dele. Nunca pensei que diria isso, mas eu amo esse lugar. Amo a vida que temos aqui. Amo você. Miguel apertou-a contra si, os olhos marejados pelo brilho da fogueira próxima. Eu também te amo. E nunca mais vou deixar que duvide disso. O beijo que selou aquela promessa foi acompanhado pelos aplausos e assobios brincalhões dos trabalhadores que os cercavam. Para todos ali já não era segredo. O casamento que começara por obrigação agora era um amor verdadeiro, que se refletia não apenas nos dois, mas em toda a fazenda. Naquela noite, quando o silêncio finalmente voltou e apenas os grilos e o farfalhar das folhas se faziam ouvir, Lívia e Miguel sentaram-se juntos no alpendre. O céu estava coalhado de estrelas, e a muda de árvore recém-plantada podia ser vista ao longe, iluminada pela luz suave da lua. Um dia, disse Lívia entrelaçando os dedos nos dele, essa árvore vai ser enorme. Vai dar sombra, vai abrigar pássaros, vai testemunhar nossa história. Miguel beijou a mão dela. E quando isso acontecer, ainda estaremos juntos. Ela sorriu, e naquele instante teve certeza. O verdadeiro legado do avô não havia sido a terra em si, mas a chance de encontrar amor onde jamais imaginara. A fazenda Santa Helena não era mais apenas uma herança. Era lar, era futuro, era o coração de um amor que nascia todos os dias, forte como as raízes da árvore que agora crescia com eles. No fim, Lívia percebeu que o destino, por mais cruel que tivesse parecido no início, havia sido apenas um guia disfarçado. A fazenda, antes vista como prisão, tornou-se o cenário onde ela descobriu não apenas a força que nunca imaginara ter, mas também o amor que mudaria sua vida para sempre. Miguel, o homem de coração fechado que se escondia atrás da dureza e do silêncio, encontrou nos olhos dela a coragem de reabrir suas próprias feridas e, finalmente, curá-las. Juntos, aprenderam que o verdadeiro amor não nasce das facilidades, mas da luta, do suor, da entrega diária, assim como a terra que cultivavam, árdua, mas generosa, quando cuidada com paciência. E enquanto caminhavam de mãos dadas sob o céu estrelado da fazenda Santa Helena, compreendiam que aquela união nunca havia sido um acaso, e sim um reencontro de almas que já estavam destinadas uma à outra. Não era mais sobre herança, contratos ou condições. Era sobre dois corações que, contra toda expectativa, haviam encontrado seu lar um no outro. Porque o amor, quando é verdadeiro, floresce até nos terrenos mais improváveis, e uma vez que cria raízes, nenhum vento é capaz de arrancá-lo. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.